Olá, boa tarde, gente linda, boa tarde a todos vocês, tudo bem? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Bem, gente, boa tarde, Sérgio, seja muito bem-vindo, boa tarde a todos vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Café da Tarde com Jesus. Hoje nós estamos no 33º Café da Tarde. Boa tarde, Marinês. Tudo bom, lindona? Obrigada pelo lindona. Você também é uma querida e uma lindona. Tudo bem com vocês? Bem, novamente estou aqui para agradecer mesmo a Deus, né? Por essa tarde, pela presença de todos vocês. E vamos iniciar, né? Mais um Café da Tarde com Jesus. Graças a Deus, tudo na paz do Senhor. Gratidão, Mari, gratidão mesmo. Bem, gente, tirei uns dias de descanso, foi muito bom estar com a minha filha, com as minhas netas. Realmente foram dias muito proveitosos, dias de muita união, de muita percepção, né, do que é bom, do que não é bom pra gente, né, do que a gente gostaria de fazer e o que não. Para isso servem os recessos, vamos dizer assim, né. Parar um pouco é muito importante pra gente mensurar aquilo que a gente tem feito na vida da gente, aquilo que a gente gostaria de mudar, né, e aquilo que a gente gostaria de manter, né? Então, um recesso é sempre bom para a gente se perceber, para a gente perceber como é que está o nosso relacionamento, né, com as outras pessoas. Então, eu voltei mais animada, voltei mais consciente, né? Porque a consciência a gente tem que buscar todos os dias, né? Então, Deus falou comigo e eu trouxe uma palavra para vocês que eu acho muito importante e que a gente normalmente não dá, né, importância àquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente fala com os outros. É sempre uma repetição daquilo que a gente aprendeu, mas a gente não para muito para pensar sobre esse assunto, né, que é o poder da palavra, né. Então, volto a agradecer mais uma tarde com vocês. E a palavra de hoje se encontra nas escrituras, gente, em Provérbios 18, 21. Deixa eu colocar a nossa musiquinha aqui, que eu não sei por que parou. Vamos lá. Provérbios 18 e 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Margarete, que fruto é esse? O fruto do poder da língua é o resultado do impacto que a gente causa na outra pessoa quando a gente abre a boca da gente para a gente conversar com o outro, né? Então eu vou trazer para vocês aqui o conceito, né? O conceito do poder da palavra, que eu sempre gosto de conceitualizar para vocês entenderem um pouco mais o sentido mais complexo, mais amplo, né, daquilo que a gente está trazendo para vocês. Então, o conceito é o seguinte, gente, a palavra... Olá, Adam, seja muito bem-vindo, gratidão, que realmente Deus possa tocar o meu coração e que eu possa ajudá-los nessa palavra que eu estou trazendo para vocês hoje, né. Então, eu estou trazendo aqui, Adam, o conceito da palavra, o conceito do poder da palavra, né? A palavra, gente, ela possui um grande poder, né? Ela é capaz, uma palavra é capaz de nos emocionar, nos inspirar, né? Ela tem a capacidade de informar, persuadir e também machucar. Ela tem todo esse tipo de poder, né? As palavras, ela tem o poder do quê? De transmitir mensagens. É para isso que nós falamos, é para isso que Deus nos deu o poder da fala. Para a gente se comunicar com as outras pessoas, para a gente poder expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, né? E unir forças, né? Unir pessoas, mas também tem o poder de separá-las, né? Elas podem influenciar a forma, gente, como nós pensamos, como agimos e como nos relacionamos com os outros.
Portanto, é muito importante a gente ter consciência do poder que existe por trás das palavras que nós utilizamos com os outros. Isso é muito importante. Às vezes a gente não percebe, mas nós carregamos sentimentos com aquilo que nós expressamos, nós carregamos um poder de poder construir ou destruir os outros, nós carregamos um poder de deixar uma pessoa triste ou deixar uma pessoa feliz, de causar união ou de separação, né? Então é muito importante, tudo que a gente vai conversar com uma outra pessoa, isso causa um impacto na outra pessoa. E muitas vezes a gente não percebe, até o simples fato de você falar pouco tem um impacto. Então toda palavra tem um impacto com a outra pessoa, sabe, gente? Então eu vou trazer aqui para vocês o conceito bíblico, tá? Do poder das palavras. Por isso que eu resolvi começar o nosso café com o Provérbios 18, 21, né? Que diz assim: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Repetindo, esse versículo, gente, ele destaca o impacto profundo que as palavras podem ter, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Em Provérbios 15, 11, a Bíblia também faz ela explica, né? Tudo a gente tira da Bíblia. É uma coisa impressionante como esse livro tem o poder de nos ensinar e nos colocar realmente no propósito que Deus tem pra gente, né? Para as nossas vidas, né? Em Provérbios 15, 1, diz: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Esse versículo, gente, sublinha como palavras gentis e ponderadas podem desarmar situações tensas, enquanto palavras duras podem exacerbar conflitos, né? Em Tiago 3, 5, 6 também diz assim: assim também a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Pois é, né? Também a língua é como um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, ela contamina a pessoa por inteiro, quer dizer, ela pode te contaminar, ela vai incendiar o curso da sua vida, sendo que ela mesma incendiará pelo inferno. Tiago enfatiza o grande poder destrutivo que a língua pode ter se não for controlada. Primeiro eu estou apresentando para vocês os contextos bíblicos, tá? Onde a gente aprende o que as pessoas dizem sobre a palavra e depois a gente vai trazer a vivência da palavra na nossa vida, tá? Em Efésios 4, 29, gente, é uma coisa impressionante, né? Diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graças aos que ouvem. Paulo aconselha a usar as palavras para edificar e beneficiar os outros, em vez de causar danos. Isso tudo está escrito na Bíblia. Em Mateus 12, 36, 37, está escrito assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus alerta, gente, sobre a responsabilidade que temos pelas palavras que dizemos e as consequências que elas podem ter. E por último eu trouxe aqui Provérbios 16, 24, que diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, né? Este versículo realça o poder das palavras gentis e encorajadoras para trazer cura e conforto. Deixa eu ver o que a Mari está dizendo aqui. Por este poder precisamos saber bem o que estamos pedindo. Exatamente, porque o que sai da boca acontece tanto para o bem quanto para o mal.
Exatamente, Mari. E aí eu quero fazer um parênteses que a palavra, quando ela é pronunciada, ela tem uma força muito grande, ela carrega uma energia, ela carrega tudo aquilo, sentimento, ela carrega tudo aquilo que você tem dentro do seu coração, da sua mente. E por isso, não é só a palavra pronunciada, mas tudo que a palavra carrega, quando a gente troca, quando a gente está conversando com uma outra pessoa, é muito forte mesmo, né? Então, isso tem um poder muito grande, né? E esses versículos, gente, da Bíblia, dizem que, de acordo com a Bíblia, as palavras têm um poder significativo. Significativo por quê, Margarete? Para influenciar, edificar, ferir, curar e transformar. Exatamente, é muito forte isso mesmo, Mari. A mensagem subjacente aqui, gente, é que a gente deve usar as nossas palavras com o quê? Com sabedoria, responsabilidade e amor. Eu vou fazer um parêntese aqui dizendo que a palavra proferida, e uma vez que a gente aprendeu a se comunicar com os outros através das palavras, as palavras elas também aparecem sob forma de pensamento também. Deixa eu ver o que o Adam diz. A palavra tem muito poder, ela pode levar uma pessoa como arruinar a vida dela. Exatamente, nós vamos trabalhar aqui alguns pontos depois. Todos nós nos desenvolvemos em lares onde tivemos nossos pais ou quem cuidasse da gente, né? Independentemente da situação, se a pessoa tem pai vivo ou não tem, se teve. A gente foi criado por algumas pessoas e nós recebemos palavras e ouvimos palavras a nosso respeito durante a nossa formação, né? Então é muito importante que a gente volte esse assunto para nossa infância, porque se a gente for capaz da gente perceber que tipo de pensamento você está imprimindo na tua vida, ou que tipo de pensamento ou palavra você troca quando você está conversando com alguém, perceber um diálogo que você tem com alguma pessoa, você vai poder identificar se as palavras que você recebeu na tua vida, elas foram positivas ou negativas. Porque isso, gente, vai influenciar absurdamente o nosso comportamento, a forma como nós interagirmos com as outras pessoas, vai influenciar o resultado que nós temos no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa interação com os nossos filhos, com os nossos amigos. E vai influenciar todo o diálogo que você vai ter, o teu diálogo interno, que é que você pensa, o que é que você fica ruminando na cabeça, que eu digo que quando a gente fica pensando numa coisa e não sabe como reagir, etc. Então, se você começar a pensar sobre o que você está pensando, que tipo de pensamento, que tipo de força você está imprimindo no pensamento que você tem, que o pensamento é uma palavra, você pode estar imprimindo uma energia positiva e você pode estar imprimindo na vida inteira, exatamente, uma energia negativa para você mesmo a tua vida toda. E isso é capaz de te mover para que você supere uma doença, para que você supere a sua mentalidade, para que você consiga entrar no padrão que a gente precisa. Não é precisar, né? Que a gente precise alinhar, né, a nossa vida com a vida de Cristo, com a mentalidade de Cristo. Então é por isso que a Bíblia fala muito sobre tudo isso, né? Então esses versículos, eles demonstram que realmente as palavras têm esse poder significativo, realmente, de curar, de edificar, de transformar, de influenciar. Nós somos influenciados pelo aquilo que nós ouvimos, nós somos influenciados pelas pessoas que nós cruzamos, nós somos influenciados através da palavra na nossa vida. Isso realmente tem um poder absurdo e a gente não pode negar isso. A gente tem que aceitar isso, né? E algumas formas, gente, pela quais a linguagem ela pode moldar os nossos comportamentos e os nossos hábitos. É para isso que eu trouxe o poder da palavra como tema do nosso café hoje, né?
Porque a gente não tem ideia de como aquilo que a gente verbaliza, que a gente pensa, é você com você mesmo, aquilo que você verbaliza, aquilo que você troca de ideia com o outro, aquilo tem o poder de te moldar muito mais do que o outro. Então tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você racionaliza, tudo aquilo que você, o diálogo que você tem com você, ele vai afetar somente você. E te afetando, ele vai afetar o seu relacionamento com as outras pessoas. Vocês estão entendendo isso que eu estou trazendo para vocês? Então é uma loucura. Olha o que eu vou trazer aqui, alguns itens para vocês entenderem aqui. Autossugestão e autoafirmação. Essas coisas que eu estou trazendo para vocês, tá? Foram estudadas através dos neurocientistas que estudam o cérebro, que estudam o comportamento humano, e tem tudo a ver com o que a Bíblia descreve, só que de um outro contexto, tá? Então nós somos sugestionados. Por exemplo, vocês querem ter uma ideia? Olha só, eu nasci num lar onde meu pai fumava, ele tomava algum drink, uma vez ou outra, que ele dizia que ele queria relaxar quando ele chegava de viagem. Eu estou trazendo isso para vocês terem uma ideia, né? Olha o poder da influência que um pai tem sobre a criação de um filho. É muito importante a gente perceber isso, porque o que mais impacta é o comportamento dos pais, os hábitos que os pais têm nas crianças desses lares. Então, quando você é pequeno e você percebe o que o teu pai verbaliza, que quando ele chega do trabalho, que ele antes do jantar, ele quer tomar um drink, por exemplo, para ele relaxar, ele está passando uma mensagem subliminar para você. E por mais que você não entenda, essa mensagem você recebeu através daquilo que você ouviu e daquilo que você viu, né? E de acordo com a tonalidade, o timbre de voz que ele passou. E nós, crianças, nós fazemos uma associação, porque a nossa mentalidade, nós estamos em formação. Então, o que acontece? Nós absorvemos isso como bom ou como ruim, de acordo com a nossa capacidade de entender certas coisas nas diferentes faixas etárias da vida da gente. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu só ler uma coisa que a Mari disse, que a palavra pode magoar profundamente. Exatamente. Então eu vou terminar esse exemplo aqui da bebida e do cigarro, e depois a gente vai falar sobre isso, Mari, da palavra pode magoar profundamente, e magoa mesmo. A gente carrega isso o resto da vida da gente, porque é desta forma que são instaladas as crenças que nós temos na nossa mente, sabe? E uma vez que as crenças são instaladas, nós fazemos de tudo para defender essa crença que nós temos, e por isso é tão difícil a gente mudar. Então, se a gente perceber que nós recebemos palavras ofensivas, palavras agradáveis, a forma como levamos alguma bronca, a forma como visualizamos o nosso pai, como é que eu vou te dizer? Interagindo com a nossa mãe, tudo isso vai influenciar na formação mental que nós temos, na configuração e como nós elaboramos os nossos pensamentos. Exatamente, que são instaladas no nosso subconsciente, né? Que hoje eu chamo de inconsciente mesmo, porque a gente precisa trazer à tona o que é inconsciente para que a gente perceba o quanto isso é prejudicial no relacionamento entre as pessoas, e a gente tem que perceber isso, anotar para a gente poder transformar, porque isso se tornou um hábito. Nós falamos sem pensar, nós magoamos sem pensar. E por quê? Porque nós recebemos esse tipo de comunicação dos nossos pais. Então, voltando àquela situação lá do drinkzinho, do cigarrinho, isso é uma coisa que, por exemplo, fica na tua cabeça. Nossa, se o meu pai, que é o meu pai, né, que me deu a vida, a pessoa que eu confio,
ele tá fazendo isso, quando eu crescer eu vou poder fazer, eu vou achar legal. Isso é uma forma de você grava aquilo realmente que o seu pai e a sua mãe te passaram. E as coisas positivas e as coisas negativas, né? Eu tenho muitas lembranças na minha vida, muitas lembranças, muitas lembranças eu tenho, graças a Deus, e todos nós temos, de coisas assim que eu não vou jamais esquecer e que foram maravilhosas, que eu digo, meu Deus, isso eu vou levar para sempre, eternamente na minha vida, que foram coisas positivas e que formaram umas crenças positivas, né, na minha mente. Mas tem as negativas também, que, por exemplo, feriram a minha identidade, né? Então eu vou te falar quais são esses itens. O primeiro é autossugestão e autoafirmação. As palavras que usamos para a gente falar sobre nós mesmos e as nossas capacidades, elas têm um impacto profundo na nossa autoimagem, gente, e na nossa autoestima. Então a prática de autoafirmações positivas, ela pode reforçar crenças construtivas, lembra que eu falei das crenças? E comportamentos desejáveis. Por exemplo, se eu falar assim, eu acho que eu consigo fazer isso, eu sou capaz de mudar. Isso, você verbalizando isso, você reforça a confiança e você se motiva a adotar novos hábitos. Vocês querem ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui passear com a minha família, né? Graças a Deus, enfim. Tive uma viagem muito agradável, mas comi tudo do bom e do melhor. Tinham coisas incríveis, maravilhoso lugar, tudo maravilhoso. Mas quando eu voltei para casa ontem, eu falei assim, eu preciso retomar a minha vida, porque a minha vida é essa vida que eu tenho aqui, né? Eu recebi um presente da vida. Eu ganhei um presente do meu genro, da minha filha, para viajar com eles e foi maravilhoso. Mas a minha vida é a vida que eu tenho aqui. Então, o que eu pensei? Eu preciso retornar aos meus hábitos. Que hábitos, Margarete? Meus hábitos saudáveis, de ter uma alimentação saudável, de tirar o açúcar, comer sobremesa todos os dias, não adianta, café da manhã, almoço, janta, cada coisa maravilhosa, não adianta, você tá num lugar bacana, você acaba comendo, você acaba vendo essas coisas, né? E eu que estive doente, né, e sei o quanto o açúcar é prejudicial, né, na vida da gente hoje em dia, você tem que parar e pensar. Você não pode deixar que essas coisas instalem esses maus hábitos na tua vida e que você não dê importância para isso. Mas por que eu falei isso? Porque eu falei para mim assim, eu vou voltar, e dando esse exemplo de autossugestão e autoafirmação, eu vou voltar para a minha casa e eu não vou colocar açúcar na minha boca, mas eu complementei, eu estou proferindo palavras. Eu não vou colocar açúcar e eu tenho que dar uma justificativa. Quando eu penso em adotar um comportamento positivo, eu tenho que dar uma justificativa para que o meu cérebro entenda essa justificativa e eu consiga finalizar aquilo que eu tô dizendo pro meu cérebro que eu vou fazer, você tá entendendo? Então, nosso cérebro funciona de uma maneira que para você reforçar uma crença positiva, você tem que explicar para você mesmo por que é que você está fazendo isso. Não basta você dizer, eu vou fazer isso. Então, o que eu falei para mim? Eu vou retomar a minha rotina, com a graça de Deus, os meus hábitos, vou eliminar o açúcar, por quê? Você tem que dizer tudo, porque o açúcar é prejudicial para a minha saúde e eu sou capaz de manter isso. Então, o que acontece? Você proferiu uma palavra, o teu cérebro entendeu o teu comando, depois você finalizou dando o que? Uma justificativa para você entender que você não vai voltar atrás. Se você não justificar para você o porquê de determinadas atitudes, você vai se perder e você não vai concluir a tarefa. Vocês estão entendendo? O item 2... E isso eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Exatamente, Maria, exatamente. O item 2 aqui é mentalidade e perspectiva. O que diz aqui? Que as palavras, gente, elas moldam a maneira como nós percebemos
situações e desafios. Então, se eu tenho uma linguagem positiva e otimista, isso vai me ajudar a ver o quê, Margarete? Quando eu tiver um determinado obstáculo, eu vou ver isso como uma oportunidade de crescimento, entendeu? Enquanto a linguagem negativa, ela vai me desestimular. A linguagem negativa, ela vai me levar ao desânimo e à inação, que é o quê? Não agir. Então, mudar a forma, quando a gente descreve as nossas experiências para os outros, ele pode alterar a nossa, a nossa resposta emocional, olha que loucura, e comportamental. É uma loucura. Então, por exemplo, quando eu digo, eu vou fazer isto porque faz mal à saúde, comer doce, etc. e tal, eu estou promovendo uma linguagem positiva e otimista. Isso vai me ajudar, isso vai me ser o quê? Um pensamento âncora, que vai me ajudar a vencer os obstáculos para eu conseguir o meu objetivo, entendeu? Ao passo que se eu falasse, nossa, eu cheguei, que pena, né? Agora eu não vou mais comer aquilo, eu vou ficar com vontade de comer aquilo, eu tô dando uma mensagem pro meu cérebro e eu vou acabar descendo, comprando um doce, essas coisas todas, porque o meu cérebro, ele tá aqui para cumprir tarefa. Se eu der uma ordem para ele, ele vai executar. Então eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu penso, que são as palavras não verbalizadas e as palavras que eu digo, porque ele vai seguir a minha orientação. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma resposta emocional. O que é uma resposta emocional? A resposta emocional é qual é a emoção que você teve que despertou em você quando você teve aquele pensamento e o comportamento que você vai ter, entendeu? Por exemplo, eu eliminei, por exemplo, bebida alcoólica da minha vida, né? Eventualmente, uma vez ou outra, eu posso até tomar um drinkzinho, mas uma coisa assim muito leve, até para poder não ser antipática e poder brindar um acontecimento legal, utilizar de uma forma consciente e que não seja prejudicial para o meu corpo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente coloca dentro do nosso corpo e da forma como a gente se limita, né? A gente tem que tomar cuidado, isso eu vou falar numa outra live. Mas, por exemplo, por que eu falei isso? Porque você tem que terminar o teu pensamento, você tem que terminar e concluir para que o teu cérebro obedeça. Então, uma vez que eu decidi lá atrás, por exemplo, que eu ia parar de fumar ou que eu não ia beber mais, eu tenho que dar uma explicação para mim, por que é que eu estou deixando de fazer tal coisa, por que é que eu estou deixando de fazer tal coisa, de beber tal coisa, ou de fumar, ou de comer um doce. Enfim, é isso que tem que acontecer. Comunicação com os outros. Por falar nisso, comunicação com os outros, quero pedir desculpas, mas hoje eu tô meia... Meu corpo ainda tá... Meu corpo tá na viagem, meu cérebro tá se adaptando à minha nova realidade. Isso é uma coisa que acontece também. O corpo chegou primeiro, mas a minha mente ainda tá lá de férias. Eu acredito que pro próximo café eu vou estar mais pronta. Tem que rir, viu, gente? Mas é isso mesmo. Comunicação com os outros. O que tem a ver isso, Margarete? As palavras que nós ouvimos de outras pessoas, gente, especialmente de figuras de autoridade ou de pessoas importantes nas nossas vidas, elas influenciam as nossas crenças e os nossos comportamentos, né? Por exemplo, elogios, encorajamentos, feedbacks construtivos, eles reforçam comportamentos positivos e ajudam a gente a formar bons hábitos. O contrário também é terrível, porque se nós recebemos e ouvimos de outras pessoas, especialmente de figuras de autoridade, pessoas importantes na nossa vida, como os nossos pais, ou gente realmente que conviveu conosco e que tem influência sobre você, se você também recebeu palavras duras, emoções como gritos, raiva, desprezo, uma série de coisas, comportamentos negativos, né, que você recebeu de outras pessoas, isso realmente vai te reforçar
comportamentos completamente destrutivos, né? Você acaba você acaba não reconhecendo quem você é de verdade e você acaba crescendo com uma crença de que você é uma pessoa que não é tão boa, que você não é tão, se você não tem sabedoria, ou que você não é capaz de fazer uma determinadas coisas, se você ouviu, você é burro, você precisa estudar mais, porque senão você não vai dar em nada, ou você precisa limpar a casa, como é que você vai casar e manter um casamento se você não tiver higiene? Então são coisas que a gente vai ouvindo durante a vida da gente, e aquilo vai entrando no cérebro da gente. E vai formando a nossa identidade. O que é a nossa identidade? É aquilo que você pensa sobre você. É aquilo que você pensa sobre você. E aquilo que você pensa sobre você vai fazer com que você tenha ações. E essas ações vão ser exatamente ações para você, como é que eu vou dizer? Que confirme aquilo que você pensa sobre você. E você acaba não saindo daquele círculo, você começa a desacreditar de você mesmo. Exatamente, Mari, por exemplo. Se eu penso assim, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui para falar para vocês sobre isso. Sei lá, a tua identidade, você fere a tua identidade, você cresce com uma identidade de que você não é capaz de fazer tal coisa. Por exemplo, você tirou nota baixa em matemática ou você tirou uma nota alta em português. Mas essa menina precisa corrigir o português dela, porque senão como é que ela vai passar de ano? Enfim, você vai tendo crenças e você vai acabar fazendo tudo que você pensa sobre você, até que você atinja esse resultado. Você quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? Que outro dia, uma pessoa que nasce num lar onde não teve amor, onde ela não recebeu amor, essa pessoa, ela vai crescer e ela não vai saber amar, gente. Ela não vai saber. Porque o que ela ouviu, quais foram as palavras que ela ouviu do pai com a mãe e etc e tal, quais foram as palavras que ela recebeu. Então essas palavras vão influenciar a maneira como ela vai interagir com as outras pessoas. Então você é capaz de demonstrar o teu afeto ou não de acordo com aquilo que você recebeu. Se você foi uma pessoa que não recebeu afeto, você não sabe trocar afeto com a outra pessoa. Vocês estão me entendendo? E tudo isso vem através da palavra que a gente recebeu, porque a palavra ela vem com a emoção e com as ações. Quer dizer, começa com um pensamento ou uma palavra, né? Depois vem uma emoção. Anotem esse ciclo aqui. Primeiro vem uma palavra, depois quando você tem uma palavra ou pensa uma palavra, vem uma emoção, eu já falei isso. Depois dessa emoção vem uma ação. Normalmente a gente tem uma ação. Essa ação, ela vai te levar a um resultado. Este resultado vai te levar para um hábito. Meu Deus, vai te levar para um hábito. E o hábito para um resultado. Então é muito importante que vocês pensem nessa sequência. É a palavra, é o sentimento, é a ação, é o teu resultado. E é o hábito também, né? E isso vai se perpetuando. E quando isso se perpetua, que é toda a nossa configuração mental, né? Que quando a gente leva para a vida adulta, isso já está perpetuado na tua cabeça. A tua configuração mental já foi feita dessa forma. Ou você tem uma predisposição positiva para você enfrentar a vida e os desafios que se apresentam na tua vida, ou você não tem, tá? Isso vai depender o tipo de formação que você tem, se você realmente vai ser uma pessoa resiliente, se você é uma pessoa que vai ter ousadia e coragem, né? Como diz a Bíblia, para poder enfrentar as adversidades, porque na vida tereis aflições, é o que diz a Bíblia, né? E tudo isso vem de uma palavra. Você constrói o teu dia, você constrói a tua vida, você constrói a tua próxima hora, você constrói qual é a palavra que você vai levar para o próximo, qual é a palavra que você vai levar para você, né? Qual é a palavra que você vai levar para você, o que falta você verbalizar para uma outra pessoa para deixar aquela outra pessoa mais feliz, né? O que falta você fazer. Então tudo isso é feito através das palavras, né?
E essa forma da identidade, gente, que eu te falei, é seríssima, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente absorve de positivo ou negativo, porque isso vai determinar a nossa identidade e a forma como nós vamos interagir com os outros na vida da gente, sabe? E a gente vai reforçando comportamentos e isso vai se perpetuando. E cada vez mais nós vamos estar distante do que, Margarete? Do plano original que Deus deu pra gente. Que é o quê? Pra gente ter plenitude e abundância. Mas pra gente ter plenitude e abundância, a gente tem que olhar para dentro da mente da gente e perceber qual foi a palavra que nos machucou, qual foi a palavra... Porque tudo tem um peso na vida da gente, sabe? Ou as coisas são saudáveis ou elas não são saudáveis. Não existe mais ou menos, não existe. Ou a coisa produz bons frutos ou não produz bons frutos. E nós estamos aqui o quê? Para produzir bons frutos, né? Então a gente tem que perceber o que ficou gravado na nossa mente, qual foi a palavra que nós ouvimos, se predomina o lado negativo do que o lado positivo, a insegurança, tudo isso vai ter um peso, tudo isso vai ter um fruto, vocês estão entendendo? É seríssimo isso. O número 5 aqui, gente, eu falei de identidade, estabelecimento de metas. Margarete, o que é isso, estabelecimento de metas? Por exemplo, ontem eu falei o negócio da comida, né? Não vou comer doce, mas você tem que ter uma meta clara e específica para você, para que o teu cérebro entenda e que você não volte com aquele comportamento. Que nem eu falei, eu não vou comer doce, eu comi porque eu estava de férias, porque isso faz mal para a saúde e porque, sei lá, eu escrevo isso claramente, eu digo para mim o porquê. Isso tem que estar claro na minha mente, para que eu não caia em tentação e o quê? E volte a cair, vamos dizer, a fazer um hábito, né? Que, por exemplo, possa me dar um resultado negativo. Porque se eu perpetuar comendo açúcar, por exemplo, todo dia, vai ter uma hora que isso vai dar problema na minha vida, né? Então eu tenho que fazer essa meta clara e específica para que o meu cérebro entenda que ela foi clara, para eu não repetir o erro que, por exemplo, eu não quero cometer. Vocês estão entendendo? E o número 6 é modelagem de pensamentos e comportamentos. O que é isso, Margarete? Modelagem de comportamentos e pensamentos é a linguagem interna. É a linguagem, é autodiálogo, é aquilo que você conversa com você. Tudo aquilo que você pensa a respeito de alguma coisa e você não verbaliza, essa é uma linguagem interna que você está tendo sobre qualquer situação que seja ela. Ela vai influenciar os seus pensamentos e os seus comportamentos diários. Então, monitorar este diálogo interno e ajustar os nossos pensamentos para que eles sejam mais construtivos e orientados para soluções, elas podem promover hábitos mais saudáveis e produtivos. Você quer ver um outro exemplo? Substituir pensamentos autocríticos por pensamentos de autoapoio. Isso pode ajudar a manter hábitos positivos mesmo diante de desafios. Você sabe que quando uma pessoa ela tem um viés negativo, o viés negativo é quando você é muito autocrítico com você. Eu sempre fui muito autocrítica, muito crítica demais. Me julgava muito, eu tinha que estar perfeito, eu tinha que fazer uma série de coisas. Em vez de eu, por exemplo, programar metas pequenas para eu realizar claras e objetivas, como a gente falou aqui, eu, por exemplo, colocava metas muito altas, né? E quando você se coloca essas metas muito altas na tua vida, você pode se frustrar. Por quê? Você tem que ter também, ela tem que ser desafiadora ao ponto de você mudar a sua percepção, ao ponto de você, por exemplo, mudar a sua percepção quando você for falar com alguém. Como é que eu vou dar um exemplo aqui para vocês? Outro dia minha filha estava me dizendo que nunca tinha reparado
que uma determinada pessoa que nós conhecemos, ela tivesse um viés negativo. E quando você começa a estudar sobre qual é a tua configuração mental, o poder das palavras, o poder que tem quando você verbaliza uma coisa, você começa a perceber isso em você quando você começa a estudar, e isso nos outros. Então, você começa a olhar o assunto com mais profundidade. E às vezes nós não percebemos como é que este diálogo é tão negativo que a gente tem. O que é um diálogo negativo? Por exemplo, eu vou sair, vou voltar 11 horas. Mas toma cuidado, porque você pode... Toma cuidado, não é bom você andar sozinha à noite, ou fecha os vidros, cuidado com assalto. Então, essas conversas, elas te dão o tom. Elas te falam mais sobre a pessoa que está conversando com você do que você mesmo. Se você estiver fragilizada em algum momento da tua vida, ou se você tiver escutado muitas coisas com viés negativo na sua vida, quando você está conversando com uma outra pessoa e essa pessoa verbaliza essas coisas para você, isso vai te influenciar. De que forma, Margarete? Vai te influenciar de uma forma negativa. Estão entendendo isso? Como é que as coisas entram dentro da gente para perpetuar aquilo que a gente ouviu lá atrás, quando a gente era pequeno? Então, essa modelagem de pensamentos e comportamentos é muito importante. Reforço positivo. Usar palavras de reforço positivo para celebrar pequenas vitórias, gratidão e progresso para motivar a continuidade de novos hábitos. Por exemplo, o que quer dizer isso, Margarete, reforço positivo? Você tem que fazer um reforço positivo para você, porque o nosso cérebro também precisa entender, para um bom funcionamento, que você está dando certo, que você está fazendo alguma coisa, que hoje você está melhor do que ontem, entendeu? Então, através do quê? De palavras. Olha o poder das palavras. Usar palavras de reforço positivo. Por exemplo, você criou uma meta para você, só que você ainda não alcançou, não tem problema, escreve no papel, que palavras escritas são palavras também. Ou você pensa, ou você fala, ou você escreve. Escreve qual foi o passo que você deu hoje, que só você sabe, vai poder mensurar, que você teve melhor hoje do que você estava ontem, que você tomou uma atitude, que você percebeu como você está conversando com outra pessoa, que você percebeu a emoção que você está levando naquela palavra, que você percebeu que você pode conduzir uma situação de uma forma melhor. Então, quando você percebe e você escreve, você memoriza o lado positivo da situação, e esse lado positivo, amanhã você reforçando esse outro lado positivo, então de pequena, na Bíblia não diz de glória em glória, é a mesma coisa, de pequenos gestos, de pequenas atitudes, onde você vai chegar lá, você vai tirar do teu lado negativo e você vai colocar o lado positivo, né? Então, gente, esse reforço positivo você pode fazer para comemorar um novo hábito que você está tentando implantar na sua vida, né? Por exemplo, expressar gratidão, reconhecimento pelos seus esforços, que eu acabei de falar, né? Isso pode fortalecer o quê? A resiliência e a perseverança. Em resumo, gente, a palavra tem um papel fundamental na formação, de manutenção de hábitos. A palavra tem um papel fundamental na formação de hábitos, influenciando nossas crenças, nossas atitudes, nossas percepções e os nossos comportamentos. Escolher conscientemente, porque quando você não elabora a formação de um pensamento e não se conhece o porquê que você tem um viés positivo ou negativo, fica muito mais difícil você fazer uma escolha consciente. Então, você tem que parar para analisar certas questões para você saber quem é você de verdade e aquilo que você vai poder mudar na tua vida para ter um impacto positivo na tua vida e na vida de outra pessoa, entendeu? Então, escolher conscientemente as palavras que a gente usa, tanto no nosso diálogo interno,
enquanto nós vamos interagir com os outros, ele vai ter um impacto positivo, tá? E isso, claro, na construção de hábitos positivos, responsabilidade e sabedoria. Margarete, por que responsabilidade? Porque a gente tem que ser responsável pelaquilo que a gente diz, pelaquilo que a gente se compromete, pelaquilo que a gente faz, pelos nossos resultados, pelo impacto que nós provocamos na vida das pessoas com as nossas atitudes, com a nossa fala. Nós falamos com o corpo, nós falamos com a boca, nós falamos com a nossa emoção. As palavras, elas são tudo isso, elas são verbalizadas de várias formas. A gente percebe o que o outro está tentando falar com você, sabe? Nós vamos fazer um exercício aqui rápido, para vocês entenderem um pouco mais, né, especificamente o que a gente está falando aqui. Vocês vão voltar ao passado de vocês, talvez na infância. Eu vou passar rapidamente esse exercício aqui, mas eu também vou mandar para vocês o PDF da nossa aulinha de hoje, para vocês, depois com calma, pegar aquele caderninho de vocês e fazerem isso com mais atenção, com mais profundidade, para vocês fazerem isso de uma forma mais concreta. Mas como a gente está aqui nesse café e eu tenho um horário aqui no Instagram, eu vou passar mais ou menos por cima para vocês fazerem comigo, para vocês terem uma ideia de qual é o impacto disso tudo aqui, tá? Então, vocês vão voltar ao seu passado e na sua infância. Vocês vão olhar para trás, fechem os olhos de vocês, procurem lembrar de alguma situação que vocês vivenciaram com os seus pais. E o impacto que isso teve na vida de vocês. Normalmente, nós somos impactados pela negatividade. Quando nós recebemos cargas emocionais negativas, nós nos tornamos negativos. Quando as cargas forem positivas, nós nos tornamos positivos. Então, quais foram as palavras que vocês ouviram e que tiveram um impacto positivo ou negativo na sua vida? Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso e anotassem essa situação. Depois eu vou pedir para vocês lembrarem o que é que foi que vocês sentiram na hora. Porque o sentimento é um impacto. O sentimento, ele vai demonstrar o impacto que aquela palavra teve em cima de vocês. Vocês estão entendendo? E depois vocês, na sequência, vão escrever por que é que vocês ouviram essas palavras. E a gente tem que fazer nessa sequência. Margarete, por quê? Porque o teu cérebro tem que entender qual foi o percurso emocional que aconteceu quando você ouviu uma palavra, se essa palavra foi negativa, o que foi que você sentiu, por que é que você sentiu isso, por que é que alguém falou aquilo. Tentem se recordar para fazer o circuito todo, porque além de perceber o impacto da palavra, você vai perceber se isso te afetou positivamente ou negativamente na sua vida, estão entendendo? Porque este impacto que aquela palavra proferida teve na tua infância, ela vai repercutir na tua vida adulta e no teu relacionamento consigo mesmo e com as outras pessoas. Deu para entender? Ou eu tô muito doida hoje, que eu não tô falando as coisas com crédito direito? Deu para entender, Mary? Vamos lá. Então, cuidado, gente, com o que sai da sua boca, com os seus pensamentos. Pensamentos são palavras não pronunciadas. Elas carregam uma energia capaz de dar vida ou morte a você e a quem as recebe. A pergunta que eu tenho a fazer para vocês, aqui não tô doida, né? Mas aqui também minha cabeça cheia de palavras que vem na minha cabeça também. Eu tenho que sempre organizar isso para eu poder não mudar um pouco o foco das coisas, né? É o meu aprendizado é esse, né? A pergunta que não quer calar, ó, o Sérgio tá dizendo que foi na infância dele violenta pelo tratamento do seu pai muito violento. Pois é, isso deve ter tido um impacto absurdo na tua vida, né? Então, o que acontece? Isso impacta na forma como você vai se relacionar com as pessoas, na formação da sua identidade,
impacto em tudo, tudo. É uma loucura. E a gente tem que reconhecer isso, porque se a gente... Mas não é só reconhecer. O que você vai fazer a partir desse impacto? Porque se teve um impacto na sua vida, com certeza você impactou a vida de outra pessoa. Porque essas coisas, elas vão sendo transferidas de geração para geração, né? Então a pergunta é, o que é que você tem dito para você e para as pessoas que convivem com você, e perceba o impacto que isso pode estar causando em você e nas pessoas que vocês têm se relacionado ou que você se relacionou. Exatamente, Mary. Eu costumo dizer o seguinte, reconhecer e fazer diferente. Isso, porque não basta você reconhecer. Para você mudar, você tem que reconhecer e fazer. Você tem que reconhecer e partir para ação. Porque tudo que você não parte para ação, você não muda e aquilo se perpetua na tua vida. Então, um viés negativo de passar insegurança. Nossa, como eu passei insegurança. Eu projetei, por exemplo, eu tenho certeza, eu projetei muita insegurança na vida das minhas filhas. Porque como eu carreguei inseguranças pela minha história de vida, né? Pelaquilo que eu sofri, para eu me desenvolver, enfim, pelas cirurgias que eu passei, esses exercícios todos, indo em oftalmologista, me achando diferente dos outros. Eu não tive nenhum tratamento agressivo por parte do meu pai e da minha mãe, graças a Deus eu não sofri isso. Meu pai era um homem muito delicado para conversar comigo, era um gentleman, minha referência de homem era um negócio incrível por conta dele, né? A minha mãe era mais brava também, mas realmente eles conseguiam manter essa parte. Realmente eu não sofri muita agressão. Eu sofri algumas palavras que minha mãe falou realmente, porque ela também não entendia muito bem disso. Isso realmente marcou a minha vida, né? E marcou de uma forma que eu carreguei um viés negativo, o viés do medo. Então eu projetei a minha criança interior na vida das minhas filhas. Entendeu? Então, tudo que a gente recebe, a gente passa adiante. Isso é uma coisa assim que é muito importante, que eu quero deixar para finalizar a nossa live de hoje. Tudo que nós recebemos, nós repassamos adiante. Então, nós temos que parar, nós temos que nos questionar, nós temos que reconhecer, como a Marinê está falando aqui, para a gente poder fazer diferente. Porque enquanto eu não reconhecer, que eu digo que é trazer consciência, consciência mesmo, e tipo, o que é que eu posso fazer daqui para frente para que isso não se perpetue, para que eu não passe isso para os meus familiares, para as pessoas que convivem comigo na minha vida. Isso vem de pai para filho. O importante é fazer diferente daqui para frente, sim. E quando a gente não consegue, quando a gente não reconhece, a gente volta para uma questão que é o nosso orgulho, né? Que são as nossas defesas. Porque a gente se defende muito, a gente não quer receber crítica, nem dos outros, né? E muito menos a gente não reconhece. Porque se você reconhece, você tem que mudar. E como você já tem uma crença, você já formou a tua identidade, você já está naquela zona de conforto, você já está naquele ciclo de autossabotagem. Vocês percebem que tudo aquilo que eu falo aqui no café, uma coisa está ligada na outra? Depois eu vou fazer um link entre todos esses temas, tá? Para a gente desenvolver e fazer uma história, e para vocês até verem a percepção disso tudo, como tudo isso está ligado e que tudo isso pode transformar a vida de vocês. Porque a gente tem que perceber tudo isso que está sendo falado para que a gente possa transformar a vida da gente, né? E para finalizar esse exercício, é importante que vocês escrevam o que vocês acreditam que poderiam fazer para que as suas palavras tenham um impacto positivo e possam identificar impacto positivo na sua vida e que possa edificar a vida das pessoas que convivem com você. Porque nós passamos através das palavras, da nossa emoção, da tonalidade da nossa voz, os nossos sentimentos, se nós estamos com medo, se nós não estamos, tudo isso é passado através da palavra que a gente
verbaliza com o outro. E não tem problema se você perceber o teu viés negativo. Aliás, é excelente que você perceba. Eu tô percebendo. E todo dia. E às vezes as meninas, olha aí, mãe, você falou isso. Eu falei, é verdade, é isso. Por quê? Porque aí eu peço para Deus, me mostre todo... Transforme todo o meu negativo por positivo. Transforme, me edifique totalmente. Com o que, Mary? O mantra, limpando, purificando e curando. Que são os 3 pilares que eu falo muito aqui. Você tem que limpar toda a tua mente e você tem que se reconfigurar a sua mente de uma forma completamente diferente para você ser melhor hoje do que você for ontem. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Fiquei meio fora de forma, né? Você vê que a gente não pode ficar uma semana sem treinar, já é muita coisa mesmo. Porque isto é um motivo para eu fazer uma outra live daqui para frente. Que quando a gente, por exemplo, toma banho todo dia, escova os dentes todo dia, a mesma coisa acontece com a nossa mente. Se a gente não exercitar todos os dias, o que vai acontecer com a gente? A gente vai voltar a ter a mentalidade, a proferir as mesmas palavras. Então, é como se você fizesse uma higiene mental todo dia, assim como você faz a sua higiene corporal, você tem que fazer a tua higiene mental, que é limpar, purificar e curar. Então, o poder da palavra vem para que você pense exatamente o que carrega junto da palavra que você troca com outra pessoa, tá? Você está sendo vítima ou você está sendo o principal personagem da sua vida? Você é uma vítima sofredora ou você é um herói aprendiz? Tudo isso a gente tem que pensar na vida da gente, porque a gente precisa pensar sobre essas coisas assim. O Sérgio disse aqui, deixa eu ver, estou escrevendo um livro. Nossa, que coisa bacana, você está escrevendo um livro, então. Muito bom mesmo, isso é maravilhoso. A escrita, ela, é o poder da palavra, né? A escrita, ela transforma muito, né? E eu fico muito feliz de ter vocês aqui no café, poxa, sempre a postos, né? Sempre pensando, ouvindo alguma coisa que eu tenho para dizer. Eu me sinto muito honrado, eu fico muito feliz, isso me estimula mesmo a cada dia mais me desenvolver mais, né? Pra gente poder alinhar, né, a nossa emoção com o nosso racional. A gente precisa se transformar pra gente realmente ficar cada vez melhor nesse mundo, né? Que é para isso que a gente veio aqui, né? Então, para vocês, eu desejo uma ótima segunda-feira, final de segunda-feira, até quarta-feira, se Deus quiser. Que Deus abençoe e desculpe as gafes hoje, hein? Hoje eu tava meio fora de forma, mas tudo bem. É normal, ainda bem que é normal. Eu é que agradeço imensamente a Adam, Sérgio, Marinês, um beijo grande nos seus corações. Eu vou mandar o PDF da live para vocês. E lembre-se, caderninho, anota, escreve, que isso é maravilhoso. Porque quando você coloca a tua emoção num papel, você consegue ver, você consegue perceber aquilo que você realmente vivenciou e aquilo que você precisa transformar, tá bom? Não se esqueçam, tá? Vocês estão inscritos no meu canal no YouTube, na Embaixada do Coaching. Deixe um comentário sobre a live de hoje. Eu vou subir essa live para lá, por favor, é muito importante. O YouTube entende com esse pequeno gesto, né? Que o que a gente está deixando lá é relevante. E ele entrega para mais pessoas o nosso conteúdo, né? Compartilhem o que você aprendeu nessa aula com seu marido, com seus filhos, familiares ou amigos. E nunca se esqueça, gente, que vocês podem estar ajudando alguém que esteja precisando, tá bom? E é isso aí. Espero que esse conteúdo tenha te dado clareza e que você possa transformar a sua vida e a vida da sua família, tá bem? Um beijo grande no lindo coração de todos vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. Até quarta. Gratidão.